Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. E eu adoro estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está assim emocionante e também cheio de informação. Recebemos aqui Elaine Zorghetti, que é a secretária-geral da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, e nos contou aí sobre as questões que envolvem a adoção. A gestante ou mãe que não tem condições de cuidar do seu filho, de criar o seu filho, ela pode procurar, né? Então, a Vara da Infância e Juventude, né? Conselho Tutelar, os meios, né, que ela tem disponível para colocar então o seu filho disponível para adoção. Fique aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E o final de semana tão esperado tá chegando aí, ó, batendo na nossa porta. E o Elgue Você sempre quer te preparar, passar dicas para vocês curtirem um final de semana assim delicioso. Então iniciamos o nosso quadro Agenda Vem Filmes e Séries. E o nosso quadro de hoje será de filmes de tirar o fôlego. Iniciamos com Os Sete de Chicago. Em 1968, o Partido Democrata realiza uma convenção para escolher os candidatos à eleição presidencial daquele ano. Do lado de fora, mais de 15 mil manifestantes contra a Guerra do Vietnã entram em confronto com a política e a Guarda Nacional dos Estados Unidos. Eles tentaram pacificamente. Vamos tentar de outro jeito. O mundo está assistindo! Esses rebeldes sem emprego são uma ameaça à segurança nacional. É a revolução. Podemos ter que magoar o sentimento de alguém. Nós vamos pra rua! Vamos pra rua! O mundo está... Quando o senhor veio para Chicago, queria ou não queria um confronto com a polícia? O mundo está assistindo! Estou pensando em acabar com tudo. Apesar de ter dúvidas sobre seu relacionamento, uma jovem viaja para conhecer os pais do namorado, Jake. Ao chegar na fazenda deles, ela começa a se sentir estranha e acha bizarro o comportamento dos sogros. Weird. I'm visiting Jake's parents for the first time. He hasn't been my boyfriend for very long. They really are looking forward to meeting you. I think of ending things. Hello? We're here! Oh, hi. Oh, it's all wet. O Diabo de Cada Dia. A história se passa nos anos 1960, em uma comunidade rural de Ohio, e acompanha vários personagens peculiares que foram afetados pela guerra de diferentes maneiras. Brought back from the war. I figure it's time to pass it on. It's the best present I ever got. Thank you. Estrada Sem Lei. No início da década de 1930, um casal de criminosos viaja aos Estados Unidos realizando assaltos a banco, lojas e postos de gasolina. Por onde passam, eles deixam um rastro de destruição, baseado em fatos reais. What do you plan to do about Bonnie and Clyde? We will capture them. Write that down and underline it twice. There's only one man who can take them down. I'll come back. Hey, you got room for one more? Not even packed.
Ah, Judas Priest, get in. This is 1934. Gangsters, submachine guns. And you put cowboys on Bonnie and Clyde? Texas Rangers. E aí, já anotaram todas as nossas dicas de hoje? Olha, vão na fé, minha gente. Só filmão. Mas segue o baile, o Elg e Você só está esquentando. Já já voltamos com uma entrevista sensacional com a Elaine Zorgetti falando de adoção. E agora no nosso programa Elg e Você, nós vamos abordar um assunto muito especial e tenho certeza que vocês vão adorar as informações que ela veio compartilhar com a gente. É um prazer te receber aqui, Elaine Zorgetti. Acertei? Nossa, que bom! Olha, um prazer imenso, Elaine, te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, é um imenso prazer e um momento também muito especial estar aqui nesse programa. A Elaine é secretária-geral da Comissão Estadual, é isso? Judiciária de Adoção, que é o assunto que nós vamos conversar, que existem muitas questões, né, Elaine, sobre a adoção. As pessoas se ouvem falar muito, mas na hora que você pensa, olha, quero adotar. Onde eu vou? Quais são os requisitos? Mudou algo? Eu tô sabendo que teve várias mudanças também agora devido à pandemia, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa orientação primeira, né? Quem quer adotar, o que faz? Quais são os requisitos necessários? Então, a pessoa, sim, o primeiro passo é tomar, então, ter aquela vontade de adotar uma criança e adolescente. Então, essa pessoa que quer adotar uma criança e adolescente, ela tem que se habilitar como pretendente à adoção. Então, ela deve fazer sua inscrição, né? E hoje, nesse momento de pandemia, e também nós tivemos a implantação do processo eletrônico judiciário, tudo passou a ser virtual. Então, nossos processos hoje são todos virtuais. Então, e já conseguiu 100% da conversão para... Isso, e nós estamos na fase de implantação e migração, né, dos processos do sistema antigo para esse novo sistema que é todo eletrônico, né, no estado inteiro. As varas da infância estão passando por esse momento de implantação. Entendi. E daí quem quer então adotar, ela deve então acessar e fazer o seu cadastro pelo site do Tribunal de Justiça. Olha que interessante, entra lá, tem certinho o campo lá, né, que você pode fazer o cadastro. Isso, a pessoa deve acessar o site do Tribunal de Justiça, tem o banner do cadastro de pretendentes ou pelo endereço adocão.tjmt.jus.br. Lá a pessoa, ela vai então fazer primeiramente o seu cadastro, para ter o seu login e sua senha, né, de acesso. E tem lá um formulário que ela preenche todos os seus dados pessoais. Então ela vai preenche todos os seus dados, depois ela vai também preencher o perfil da criança ou adolescente que ela deseja adotar. E aí que é a questão, né, Elaine? Isso. Infelizmente, eu olhei os dados, eu não sei se isso ainda reflete a realidade, que o número de pretendentes são às vezes até maior do que o número de crianças a serem adotadas. Agora, o problema são as preferências, né? As preferências que limitam muito. Isso, hoje nós temos no estado de Mato Grosso aproximadamente 450 crianças e adolescentes acolhidos. Destas, 63 estão disponíveis para adoção. E temos aproximadamente 750 pretendentes habilitados à adoção. Olha só. Então, assim, daí me perguntam por que 63 ainda não foram adotadas? Por causa do perfil. Essas 63 crianças e adolescentes disponíveis para adoção, elas são crianças maiores, adolescentes ou com alguma deficiência física ou mental. Então, existe essa questão de preferência racial também, né? Que preferem até 8 anos também, são as que ainda têm maior preferência.
quando ele vai crescendo um pouquinho, os casais já não se sentem seguros. Não só casais também, né? Pessoas solteiras podem adotar, hoje né, qualquer pessoa pode adotar. Pode ser casal, pode ser pessoa solteira, pode ser casal do mesmo sexo, né? Hoje é permitido a adoção, homoafetivo. Eu acredito que isso aí também aumentou o número de interessados também, né? Os casais que querem realizar o sonho de ter um filho e, devido à condição, não teriam a possibilidade. Nós temos várias pessoas homoafetivas, né, na fila de adoção. E assim, nós temos um avanço muito grande nesses últimos anos aqui no nosso estado, que antes a preferência era até 3 anos de idade, a cor branca e o sexo feminino. Sério? Tinham preferência pelas mulheres? Por meninas, né? Então, assim, teve um avanço de uns 6 anos para cá que nossos matogrossenses, sexo e cor é indiferente. Olha, a que maioria. Notícia maravilhosa, Elaine. Isso aí é fruto de todo um trabalho de conscientização. Sim, que vem fazendo. Trabalho de campanha de divulgação, conscientização e também de preparação para essas pessoas que queiram adotar. Que é um ponto muito importante. Eu até gostaria que você nos contasse como é que funciona esse período. Você vai lá, faz o seu cadastro, preenche todos os seus dados, então tem os requisitos lá, é aprovado. Daí? Você fica simplesmente numa fila de espera ou você tem algum processo? Não, então, esse cadastro é apenas o início. Esse cadastro você, então, preencher seus documentos, seus dados, você vai anexar a documentação necessária, né? Tem uma documentação, e você vai participar de um curso preparatório para pretendente adoção. Ai, que legal! Depois de inserir tudo isso, inclusive o certificado do curso, daí vai se transformar num processo chamado pedido de habilitação à adoção. Nesse processo, a pessoa vai ter uma avaliação psicossocial por uma equipe técnica da Vara da Infância e Juventude, né? Eles vão fazer um relatório dessa pessoa que quer adotar e também vai ter o parecer do Ministério Público e após vai então concluso para o juiz proferir a sentença, deferindo ou não a habilitação. Deferida a habilitação, essa pessoa é inserida hoje num cadastro nacional que chama Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então ela fica habilitada na sua comarca, no seu município, no estado e também se ela colocou no momento do seu cadastro que ela também quer adotar alguns estados a nível nacional. Olha que maravilha! Então assim, no Brasil todo, às vezes ela falar alguma criança, não única e exclusivamente no estado de Mato Grosso. Isso, ela fica habilitada. Fica habilitada, então ela fica inserida nesse Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E daí vai depender a espera do perfil desejado dessa pessoa. Quando ela está neste processo, acontece muito das pessoas iniciarem buscando um perfil. E aí, quando começam a todo o processo, o curso, a se familiarizar mais com o sistema e buscar também, começa a ter mais contato, elas mudarem a opinião, isso abrirem mais o leque, assim? Sim, nós temos a parceria com a Ampara, que é uma associação, é um grupo de apoio à adoção que realiza o curso preparatório para pretendente adoção aqui em Cuiabá e Várzea Grande. E eles sempre têm os relatos e nos passam que durante esse curso a pessoa acaba abrindo o perfil para crianças maiores. Que maravilha, né? É a conscientização, né? E também, lógico, a gente não pode criticar, que é um passo muito sério. Sim. É igual ter um filho, né, Elaine? Quando Sim. você vai ter um filho, você não pensa muito, né? Hoje em dia, muitas mulheres aí também prorrogando a gravidez, considerando várias questões. Adotar é a mesma coisa. Então, tem várias dúvidas e que você tenta também evitar algum problema. Mas depois que você começa a se inteirar mais do assunto, participar do curso, se conscientizar mais, você vê, eu li muito já sobre adoção. Sim. E me falam que o amor, o elo é construído, né? Acontece da mesma forma. Como todos nós sabemos, é um amor incondicional.
né? A adoção é um ato de amor. Sim. E ali a pessoa, durante essa habilitação, é uma gestação, né? Esse tempo de espera. Muitos ficam muito ansiosos, Sim. nervosos, porque demora um pouco mais, dependendo. Quanto tempo, mais ou menos, que é esse processo? Hoje, se a pessoa quer um recém-nascido, que nós não temos, né? Então, as crianças são acolhidas por algum motivo, né? Para acolhimento, abandono, maus tratos, risco de vida. Então, não quer dizer que essa criança que foi acolhida, ela vai estar disponível para adoção. Ela vai ter que passar por um processo. Interessante, porque às vezes ela foi, por algum motivo, afastada do seu lar, mas ela tem família, sim, ela tem pais, ou se não tem pai e mãe direto, ela tem um tio, tia, e vocês procuram todas as etapas para reinserir ela dentro da família, né? Sim. Então ela não está disponível para outros casais. Não. Ou a criança, pessoas. ela é acolhida numa medida de emergência e daí vai ser avaliado pela equipe técnica, pelo Ministério Público, o juiz, e daí vai ser procurada também se ela vai poder voltar para a família, ser reintegrada para a família de origem ou para a família extensa. Tios, né, sim, avós, né? Então, primeiro procura se vai permanecer nessa família. Se não for possível, aí sim ela vai ser colocada numa família substituta, adotiva, né? Então, assim, tem todo esse processo. Então, às vezes, esse processo, a criança acaba ficando mais um tempo na instituição e daí ela vai ficando um pouquinho maior. Então, assim, se a pessoa quer um bebê, às vezes demoram de 3, 4 anos. Nossa! Para conseguir essa adoção. Agora, se o perfil é maior de 5, 6, 7 anos, daí é mais rápido. Mais opções, né? Isso. Elaine, você falou em relação às pessoas terem preferência por bebês, né? E me levantou mais uma questão aqui, que é sobre as mulheres que se encontram gestantes e que não se sentem capazes de criar essa criança. Hoje existe e é legal ela colocar à disposição da adoção, né? Isso. Mas eu vou pedir que você segure a resposta. Eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta com mais bate-papo com a Elaine sobre adoção. Estamos de volta aqui recebendo hoje Elaine Zorgetti. Olha, agora já estou craque, né, Elaine? Elaine, finalizamos o bloco anterior falando sobre essa questão que é uma novidade. Foi recentemente, não é nada muito antigo, né? Que foi regulamentada essa questão da mulher poder colocar à disposição de adoção. As que estão gestantes não são capazes ou não se sentem capazes de continuar com essa criança dando uma criação adequada. Então isso já é possível. Sim, é regulamentado pelo ECA, né? A lei é de novembro de 2017, mas mesmo antes, né, a gestante ou mãe que não tem condições de cuidar do seu filho, de criar o seu filho, ela pode procurar, né? Então, a Vara da Infância e Juventude, né? Conselho Tutelar, os meios, né, que ela tem disponível para colocar, então, o seu filho disponível para adoção. Isso não é crime. Então, assim, muitas tinham receio de procurar, sim, né? Tinham medo disso ser crime. Você entregar o seu filho para adoção é legal. O que não pode acontecer é o abandono. O abandono, sim, é crime. E o abandono, além de ser crime, pode fazer um mal para essa criança. Com toda certeza. Então, como nós temos tudo preparado, então a mãe ou a gestante, né, como eu disse, se ela não tem condições e ela está assim, naquele momento, né, de gestação preocupada, procure a Vara da Infância e Juventude. Vai ter uma vara, ela tem que ir diretamente ou também já pode fazer alguma coisa pela online? Não, ela vai direto, ela pode estar ligando, se ela quiser, na Vara da Infância,
de qualquer comarca do estado, agendando com a equipe técnica, ela vai ser atendida por uma psicóloga. Olha que maravilha. Essa psicóloga, ela vai então saber de toda a história, verificar o que ela pode ajudar, vai tomar por termo, e daí sim o juiz, o Ministério Público, vai encaminhar esse procedimento até ela ter o seu filho, né? E realmente se ela vai querer entregar mesmo esse filho para adoção. Então, assim, tem que acompanhar todo esse procedimento para ela ter toda a sua segurança. É muito sigiloso, sabe? É muito preservado, não tem julgamento, né? Que todas também têm essa preocupação. Então, não há julgamento, é sigilo e é seguro para essa mãe e para essa criança. Elaine, isso é algo que nós devemos falar muito mais, porque a falta de informação dessas mulheres que estão aí pensando em não criar esse filho que está gerando, faz elas tomarem atitudes no desespero. Sim. Você está entendendo? Então eu acredito que muitos problemas, às vezes, que se vê aí de abandono, muitas... entram, lógico, né, naquela questão assim, medo, desespero, falta de conhecimento, já está grávida, que é algo que mexe muito, que a mulher fica muito sentimental, fica emocional, fica um pouco descontrolada nos hormônios, então já está uma situação adversa e ela não tem essa informação que ela pode, de uma forma legal e de uma forma segura, dar uma vida melhor para a criança. Porque se ela não tem condições de cuidar do seu filho, ela está passando por um momento que nós não nos cabe julgar, né? Sim. E também a gente não sabe da situação social que essa pessoa está passando. Então, até outras pessoas podem também estar orientando, né? Porque às vezes ela não sabe, mas se a sociedade souber dessa legalidade, dessa situação, pode estar orientando essa mãe. Né? Olha, se você não tem condições, procura, você vai ter um acompanhamento, né? E daí depois ela vai poder então dar toda a segurança para essa criança. E esse processo aí que ela pode ceder o filho para adoção não é reversível, né? Então, ela tem todo o procedimento, né? E a lei coloca... Se ela chegar lá no final e realmente deixar essa criança for adotada, ela não tem como... Ela tem, a partir do momento que nasce o filho, ainda tem o prazo, né, dela, se ela quiser se arrepender, né? Não é colocado logo em seguida para adoção. Tipo, acabou, nasceu, pronto, né? A mãe procura, daí vai fazer todo o procedimento, vai averiguar também se não tem uma família, se tem o pai, né? Então a gente tem que checar todas as informações que envolvem a situação dessa mulher. Então, assim, às vezes na hora que ela nasce a criança, aquele estado puerperal tem que passar. Então, daí para ela ter certeza, a partir do momento que já foi averiguado toda a situação daquela família, daquela pessoa, e não tem realmente condições, e ela não quer realmente ficar com essa criança, aí sim é colocada para adoção. Por isso que é feito. Então, tem um prazo que ela pode se arrepender, né? Então... Ótimo, eu gosto de deixar bem claro, porque até as famílias que vão adotar, elas precisam se sentir seguras. Sim, com certeza. Porque às vezes passa um tempo, a pessoa se tem essa liberalidade de voltar atrás, vai que, né? Aí você já se apegou à criança, é um conflito muito grande. É a mesma coisa, é um casal que está na fila para adoção, né? Estão habilitados e estão aguardando uma criança adolescente. Geralmente, quando a gente fala disponível para adoção, é porque já passou pelo processo de destituição do poder familiar, essa criança. Sim. Então, ela está disponível, então a adoção vai sair muito mais rápido. Agora, se no início do processo o Ministério Público requerer e o juiz verificar que já dá para suspender o poder familiar de início, porque não tem condições realmente de voltar, então essa criança também é colocada numa família adotiva, com toda a segurança. Então, assim, só dá guarda para uma família depois de ter certeza que essa criança não vai retornar para a família de origem. Olha, que maravilha, é segurança para todas as partes, né? Sim, por isso que às vezes as pessoas falam, mas demora, tem burocracia. Mas tem que ter, né, Elaine? É uma vida. Sim, a gente tem que pensar sempre em primeiro lugar na criança.
né? Na criança, no adolescente, nós temos que ter todo o cuidado. Então, assim, a pessoa tem que estar preparada para receber essa criança. A criança tem que estar preparada, aquelas maiores, também para ser inserida numa família, para ter toda a segurança, para não acontecer devolução, né? Que isso seria já um segundo trauma para a criança. Por isso, falando todos de esses cuidados. devolução, é algo que não é possível, você me falou, né? Mas se acontecer, existe aí todo um processo de uma família que estava, já estava com o poder da criança, como é que fala? Poder familiar. Poder familiar e quer devolver. Tipo assim, acontece? Chega a acontecer? Assim, essa devolução nos últimos dados tem acontecido muito pouco. Geralmente, né? Geralmente pode acontecer de um casal, uma pessoa, ele pegar a guarda num adolescente, né? Um adolescente que é uma adoção tardia, que a gente chama, que é mais difícil, né? A inserção, também mais difícil às vezes a adaptação. Então, durante ali o estágio de convivência, pode ser que não dê certo, né? Então, aí pode acontecer sim de ter uma devolução. Por isso que a gente tenta preparar bastante esses casais, as pessoas, para essa adoção tardia, que é mais difícil. Elaine, me corrija se eu estiver errada, mas me parece que esses casais ou a pessoa que adotou, que devolveu, ela não pode mais adotar. Depois dessa devolução, o juiz vai verificar qual foi essa situação, né? Ele vai checar, né, essa devolução para ver se realmente foi o casal que teve problema, foi a criança também, o adolescente que não se adaptou. Então ele vai analisar. Então vai ser analisado o caso concreto, porque se for provado que esse casal não tem condições de adotar, ele é retirado então do cadastro. Porque às vezes não tem estrutura, porque como eu te falei a frase que eu achei maravilhosa quando eu vi, ser pai e mãe não é fácil, adotar também não. É uma nova relação que você realmente tem que ter tolerância, né? Sim. Tem todo um período que você vai ali se encontrar com a criança e criar ou fazer o vínculo, e é seu filho, né? Sim, como você mesmo falou, é filho, né? Não existe a diferença do filho natural, do filho adotivo. E crianças maiores, elas, quando a pessoa adota, ela foi preparada para isso, mas eles fazem tipo um teste com esses pais. Olha! Não é fácil, você pode conversar com algumas pessoas que já adotaram crianças maiores, essa adoção tardia, então os primeiros meses ou o primeiro ano não é fácil. Então a pessoa tem que ter muito amor, muita persistência, porque não vai ser fácil, mas vai passar. Com toda certeza. Vai passar. Pensa, essa criança viveu às vezes por muitos anos, né, numa instituição, numa unidade, e de repente está inserida numa família. Então, para a criança não é fácil, né? Então a gente tem que sempre pensar naquela criança, naquele adolescente que foi já abandonado e está ali, né, ansioso, e ele não sabe também. Eles vivem nessa expectativa também da adoção, sim, né, Elaine? Sim, eles estão ali na instituição sempre querendo uma família. Sempre querendo uma família. Isso aí eu acho que já é algo assim bem natural ali, até na convivência deles, essa espera, né? Falando nessa espera, existe um instituto aí também, que agora é totalmente regulamentado, que é em relação ao apadrinhamento, que eu achei maravilhoso, interessantíssimo, mas a gente já continua. Eu vou chamar o intervalo hoje, especialmente com esse assunto maravilhoso. Vamos fazer 3 blocos, então fica aqui comigo que a gente já volta. Voltamos hoje especialmente, vamos fazer 3 blocos aqui, Elaine, conversando sobre esse assunto que eu estou adorando. Está assim, bem esclarecedor, né, as questões em relação à adoção e também trazendo uma conscientização de todas as questões que envolvem, né, e também olhando também para as crianças que estão lá nessa expectativa
de encontrar um lar, né, Elaine? Terminamos falando da questão do apadrinhamento, que eu achei maravilhoso e que agora é possível também. Como é que funciona? Então, nós temos o programa Padrinhos, né? Ele é assim, ele visa, o objetivo dele é beneficiar crianças e adolescentes que não foram reintegradas à sua família de origem e com possibilidade remota de adoção. Então, são para crianças maiores de 8 anos, né? Adolescentes, né, que estão nas instituições e não foram adotados. E nós temos 3 modalidades de apadrinhamentos. Nós temos o afetivo, o prestador de serviço e o provedor. Qual é a diferença? Como é que funciona? Então, assim, o provedor é aquele que ele não tem assim muito contato com Ele só ajuda Ele à ajuda distância. financeiramente tanto as crianças e adolescentes como a própria unidade de acolhimento. Então, ele pode estar ali pagando um curso, né, comprando material escolar. Então, ele ajuda financeiramente mesmo. Sim. E o prestador de serviço, esse aí ele já pode então ter contato, ele vai estar indo na instituição de acolhimento, e ele pode ser de várias formas, dependendo da sua profissão, da sua habilidade. Pode ser um médico, um dentista, um pintor, um pedreiro, uma professora que vai fazer um reforço escolar. Olha só, porque é tão bom falar sobre isso, porque muitas pessoas, por exemplo, que estão nos assistindo agora, falam, nossa, olha, eu posso ajudar. Eu posso fazer a diferença na vida de uma criança que está lá usando as minhas habilidades profissionais, né? E quando você não sabe, você não tem a atitude, né? Sim, então o prestador de serviço é esse que vai lá na instituição, vai colaborar. Nós estamos assim num momento muito difícil do apadrinhamento, porque o apadrinhamento também passa por um procedimento de avaliação, né? Tem um processo, tem que se habilitar para ser padrinho. Entendi. Também passa por uma avaliação psicossocial, porque vai ter contato com a criança e o adolescente. E nesse momento de pandemia, nós tivemos que suspender as visitas para preservar essas crianças, adolescentes, para ter todos os cuidados. Então, assim, está retornando devagar o apadrinhamento com todos os cuidados e a autorização dos juízes competentes, né? Sim. E daí nós temos o apadrinhamento afetivo, que esse que é o que tem contato com a criança e adolescente. Tem já, é bem próximo. Isso, então assim, após o deferimento desse pedido de apadrinhamento afetivo, ele fica autorizado a retirar essa criança e adolescente nos finais de semana e feriados para ir para sua casa, para ter esse contato familiar, o contato social. Então assim, o objetivo do apadrinhamento não é a adoção. É proporcionar esse convívio para essa criança ou adolescente. Mas nós temos muitos casos de apadrinhamento. Eu imaginei, eu já ia te perguntar, eu falei, Elaine, eu acredito que essa proximidade é como se fosse um estágio, né? Você vai criando o vínculo, não tem como, porque nós somos seres emocionais, né? E você vai se aproximando daquela criança e se envolvendo na história dela, não tem como. Sim, então daí resultar em adoção, né? Apadrinhamentos. E são apadrinhamentos que a gente diria de adoção tardia, porque como são maiores de 8 anos, e nós temos hoje apadrinhamento só acima de 10 anos. Então nós tivemos muito casos de adoção 12, 13, 14 anos, até de 17 anos. Olha, 1 ano para atingir a maioridade. Isso. E daí esse adolescente estava sendo apadrinhado por esse casal. Esse casal, além de ser afetivo, ele também era provedor. Ele estava, assim, inserindo esse adolescente no mercado de trabalho, cursos profissionalizantes, e eles resolveram então pegar a guarda desse adolescente e dar todo o suporte, além do suporte material, né? O amor. O amor, que é o mais importante. O mais importante. Né? Você passa aí uma vida, que nem uma criança que se encontra à disposição para adoção, ela, como eu falei antes, está aí nessa expectativa. E olha, imagina esse adolescente com 17 anos já naquela fase que eu também quero falar sobre essa fase, Elaine, que é o pós, né? O período que você pode ficar em uma instituição de acolhimento, que é até os 18 anos, né? Então,
Eu quero saber como é que funciona essa preparação dessas crianças. Como é que elas, tipo, elas estão preparadas para tomar conta da sua própria vida, ter autonomia da sua própria vida? Como é que hoje é a realidade? Como é que você vê hoje? Não é fácil, né? Porque esses adolescentes que estão nas unidades, eles já tiveram, assim, um abandono, estão na instituição, às vezes, há muito tempo, né? Mas procura-se fazer que eles vão para a escola, que eles façam cursos, né, para prepará-los para quando completar 18 anos, eles saírem para ter uma vida independente. Isso. Para eles serem independentes. Então, assim, tem todo um acompanhamento psicológico, a instituição, os juízes são muito envolvidos, promotores, toda a rede, né, envolvida com essa causa. Então, assim, durante a permanência dele na unidade e quando está se aproximando a saída deles, então, assim, essa preparação para que eles tenham pelo menos uma profissão, né, um estudo para eles serem encaminhados. Então, a gente, até por meio do programa Padrinhos, a gente busca pessoas que queiram ajudar, então pagando um curso profissionalizante, né? Sim. Uma faculdade. Então, tem a questão do jovem aprendiz hoje também, que eles Sim. podem começar a trabalhar aos 16, né? E seria algo que deveria ser, para essas crianças que se encontram aí nesse período, poderia dar essa as coordenadoras essa preparação, Sim, né? as coordenadoras das instituições têm inserido todos os adolescentes no programa Jovem Aprendiz. Olha que maravilha! Eles estão trabalhando, estão sendo inseridos. Que aos 16 anos já pode, né? Já pode começar assim. E ele já vai se tornando independente. E como eu te falei anteriormente, que a gente estava conversando aqui no início, pode ser um momento que ela fica com medo de chegar, porque está ali naquela situação, na casa de acolhimento, acostumada, e ela fala, meu Deus, vou chegar aos 18 anos, eu vou ter que me virar sozinha ou sozinho. Sim. É algo que assusta, Sim. né? Vou ter que sair para tomar conta de mim. Será que eu estou preparado para isso? Como vai ser eu sozinha nesse mundo? Né? Ou se ela já está aí no mercado de trabalho, com toda a preparação, estudou, fez cursos, ela vai estar ansiosa para esse momento, tomar posse Sim. da vida dela. Então, dependendo da forma como ela é preparada, muda toda a história, né? Sim, isso é muito importante. Então, por isso que todos têm que estar envolvidos, né? Tanto o Poder Judiciário, o Poder Público, né, o Executivo, tem que estar todo mundo envolvido e preocupado com essa causa, porque eles estão ali muito ansiosos com essa saída e todos preocupados como será, né, eles saindo da instituição. Não digo um problema, mas é essa preocupação que nós temos hoje com eles, de estar preparando mesmo essa saída deles da unidade. E acontece muito, né? Porque com essa exigência de crianças mais novas, então os mais velhos acabam, ou agora com apadrinhamento, que é algo que também já traz aí uma segurança para ele, vai encaminhando, mas que eles chegam aos 18 anos e tem que tomar posse da sua vida, né? Sim, a gente, pelo programa Padrinhos, a gente tem incentivado, então, esses apadrinhamentos tardios, porque às vezes as pessoas também procuram o programa Padrinhos querendo crianças pequenas. E essas crianças menores não são para o padrinhamento, elas são para adoção. A gente, com esse avanço e com toda essa conscientização das pessoas, então, assim, a adoção agora, assim, até 10 anos, 12 anos, a gente tem conseguido fazer a adoção tardia. E tá pequenininho ainda também, tá, né? Nossa, período que você ainda é totalmente vulnerável ainda, né? Uma criança de 10 anos é muito pequenininho. E eu acredito que deve ter, assim, muitas histórias em relação a essas crianças aí nessa fase, né? E que constrói o vínculo, o elo
perfeitamente quebrar esse paradigma de que precisa ser recém-nascido, a não ser que é o desejo mesmo, como você falou, porque não tem como mudar o desejo das pessoas. Ela quer ter aquela experiência do recém-nascido, da maternidade. Eu, se fosse adotar, já iria pegar maiorzinho. Ah, que bom. Porque assim, as crianças pequenas, elas se adaptam muito rápido, né? Sim. As maiores já tem que ter mais um preparo, né? Essa pessoa com essa criança maior. Então, assim, e nós temos também grupos de irmãos, né? Que não podem ser separados. Verdade. Então, a gente também, assim, quando recebe um grupo de 3, 4 irmãos, a gente sabe que o vínculo deles é muito forte, porque só tem a separação quando não tem aquele vínculo forte. E quando tem, a gente não pode separar. Então, a gente também tem trabalhado, buscado pretendentes para que adotem grupo de irmãos também. É mais difícil, né? É mais difícil, Você vai pegar um, pega 3. Sim, mas olha, tem muitos casais assim que têm adotado o grupo de irmãos, tem feito adoção tardia, por meio do apadrinhamento, tem adotado. Então a gente tem visto assim, muito amor, as pessoas estão abertas, o assunto adoção tem evoluído muito, né? E isso é maravilhoso. É maravilhoso isso. Elaine, vamos falar um pouquinho da SEJA, né? Você já está à frente aí, é a secretária-geral já há mais de 10 anos que você me falou. Fala um pouquinho da instituição, como é que funciona. Então, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, ela é vinculada à Corregedoria Geral, né, de Justiça do Tribunal. Então, ela tem a função, assim, de orientar, fiscalizar, né, todos os procedimentos de adoção no nosso estado. Então, todo o Tribunal de Justiça tem uma SEJA, né, uma autoridade estadual. E nós aqui, a SEJA do Mato Grosso, trabalhamos assim, além de fazer a habilitação, que nós fazemos, a SEJA habilitação de pretendentes estrangeiros. Então, assim, as pessoas que queiram adotar, né, pessoas estrangeiras, elas têm que se habilitar perante as SEJAs. Então, a habilitação de pessoas estrangeiras é perante a SEJA. Então, a gente faz a habilitação de estrangeiros. E, além disso, tudo que envolve criança e adolescente acolhido. Então, é o programa de busca ativa, é a entrega legal, é o programa Padrinhos, né? A gente acompanha as audiências concentradas que os juízes fazem todos os esforços possíveis para acelerar os processos das crianças e adolescentes. Então, assim, nós somos mais assim como orientadores, né? Aí para todas as varas da infância e juventude do estado. O processo de adoção, ele tramita perante a vara da infância e juventude da comarca. E daí nós somos só, então, um órgão que dá apoio, que dá suporte para todas as varas da infância e juventude. E você 10 anos à frente, muita história, né? Muita, tipo assim, acaba que você vai vivendo aquilo diariamente, você não tem como separar, né? Você se emociona até hoje com as histórias, porque você está ali vendo os processos, toma conhecimento, cada um na sua particularidade. Elga, eu digo assim que durante 10 anos foram tantos momentos, lógico, momentos às vezes tristes, né, de ver a situação das crianças e adolescentes, as histórias, né, mas também muitos momentos felizes, esses encontros de almas, esses encontros de amor, de ver essas crianças inseridas numa família. Quando a gente consegue, a gente faz essas buscas no estado por famílias que queiram crianças maiores, grupo de irmãos, e a gente vê que dá certo, e depois eles ligam pra gente, chamam até de minha cegonha. É tão emocionante. Adorei minha cegonha. É muita emoção, é muito gratificante, sabe? É um trabalho diferenciado, é um trabalho que tem que ser feito com amor. Com muito amor, né? E como você falou um pouquinho, acho que o bem maior fica para, no caso, vocês que estão lá à frente. Eu acredito que cada família que você une, porque você forma uma família, é uma satisfação enorme, né, para você.
Sim, é muito. É assim, quando você encontra até essas famílias e vê aquela criança toda feliz, encaminhada, olha, porque muda completamente, né, a vida da pessoa, né? E quando é aquele desejo de adotar e você faz parte disso, dessa história, né, de vida, a gente fica muito feliz. Que maravilha. Eu fiquei curiosa quando você falou de adoção de estrangeiro. Como assim? Estrangeiro querendo adotar crianças aqui? Sim, adoção internacional. E como é que funciona isso? E acontece muito? Hoje no nosso estado não tem acontecido adoção internacional. Isso é um ponto positivo. Por quê? A gente tem que inserir a criança e adolescente, primeiramente, no país. Então, assim, faz adoção, procura-se os pretendentes estaduais, nacionais e, se não houver, internacional. Então, a gente também... Isso já é o plano D lá, né? Isso, mas temos sim pretendentes estrangeiros, muitos estados, né? E que se habilitam também para guardar uma criança para ser adotada. É bom, né? É bom, sim, mas que é mais uma opção. Mas se poder ficar aqui no país, né, onde nasceu, eu acredito. Às vezes também não, cada um com a sua história, sim, né? Às vezes num país que dá uma certeza. oportunidade diferente, mas acho que o mais adequado é ficar aqui no seu país, né? Tem que ter realmente essa busca em tentar deixar a criança mais próximo possível das suas origens, das suas raízes, né? Isso mesmo. Elaine, olha, foi maravilhoso te conhecer, ficar sabendo mais, não tem como não se emocionar e não se envolver, né? Você tendo mais conscientização e conhecimento em relação à adoção. Quero te agradecer muito, deixar as portas abertas aqui do programa. Toda vez que você achar um assunto interessante, achar que você tem que compartilhar com as pessoas, as portas estão abertas, viu? Eu que agradeço ao programa, a vocês, né? Esse tema, ele não se esgota tão facilmente, sim, né? Então, assim, deixar à disposição a SEJA para todos, né? A sociedade pode estar ligando 3617-3121 para maiores informações sobre adoção e estamos também à disposição. Tem alguma rede social ou algum site direto da SEJA? Não, a gente tem o e-mail da SEJA, que pode estar passando, a gente está sempre respondendo. Vamos colocar também aí o e-mail. Isso, é seja@tjmt.jus.br. Que maravilha! Tenho certeza agora que as pessoas assim vão estar um pouco mais informados de como se aproximar mais, como fazer e se sensibiliza também, né? Com toda essa história, todo esse amor. Foi um prazer te conhecer e te receber, viu, Elaine? Tá, prazer foi meu. Obrigada! E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas nós voltamos só que na segunda-feira, que o final de semana tá chegando aí. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar sua sugestão, tá com saudade? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela, é só mandar uma mensagem. Tem também o nosso canal no YouTube. Entre lá, se inscreva, reveja essa entrevista e muitas outras que estão à sua disposição. Aguardo vocês na segunda-feira aqui na TV Pantanal, canal 22.1. Ótimo final de semana!